Salve, salve amigos da astronomia em todo mundo. Meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today e você está assistindo a mais um Space Today TV. No programa de hoje vou contar uma história para vocês, da história dos eventos aí mais interessantes, fantásticos, espetaculares que o ser humano pôde testemunhar. A colisão do cometa Shoemaker-Levy 9 com o planeta Júpiter, lá em 1994. A maior explosão já detectada pelo ser humano na sua história. Vamos entender tudo isso, um evento espetacular observado pelo mundo todo. Manda a vinheta. Muito bem, pessoal, vídeo novo aqui no canal. Antes do vídeo começar, você já desce aí, já deixa o seu like, já se inscreve no canal para você não esquecer durante o vídeo e para ajudar a causa da divulgação científica no Brasil. Está lá funcionando perfeitamente, Space Today Plus, R$ 29,90 por mês, então é menos de R$1 por dia. Você assina o Space Today Plus com muito conteúdo, com documentários legendados, dublados também, tem muita coisa lá legal pra caramba pra vocês, vídeo, tudo que vocês gostam numa plataforma, então corra lá, vou deixar o link aí na descrição, R$ 29,90 por mês para você assinar o Space Today Plus, combinado? Vamos para o vídeo de hoje, passar aqui nossos 10, 15 minutinhos batendo um papo sobre algo importante, interessante e relevante que acontece no nosso universo. Na verdade, vamos falar aqui de algo que aconteceu lá em 1994, mas é algo assim realmente sensacional e quem viveu aquela época, quem pôde acompanhar tudo, realmente viu ali coisas muito interessantes. Muito bem, tudo começa, na verdade, no ano de 1993, quando os astrônomos Caroline e Eugene Shoemaker e o David Levy estavam conduzindo seus trabalhos ali no observatório do Monte Palomar, na Califórnia, e no meio ali do trabalho deles, eles descobriram um cometa. Mas não era qualquer cometa. Eles descobriram um cometa que havia sido capturado pelo planeta Júpiter. Isso mesmo, a maior parte dos cometas no sistema solar, eles orbitam o Sol, a gente sabe disso. Mas Júpiter tem uma massa tão intensa e uma força gravitacional tão grande que muitas vezes ele captura objetos. Então as luas dele, que não deixam mentir, boa parte das luas de Júpiter são objetos capturados. E ele captura cometas também. Então tem bastante coisa que é capturada pelo planeta Júpiter. Isso aí acontece durante a história do Sistema Solar, acontece até hoje, lembrando que aí há 2 anos atrás nós tivemos um impacto registrado por um brasileiro até, então isso aí continua acontecendo. Mas esse caso especial, ele tinha algumas peculiaridades. Primeiro, o cometa era muito grande. Então era um cometa muito grande mesmo. Não era algo que chamou muito a atenção. Tá? Então essa é a primeira coisa desse fenômeno. O segundo é que quando os astrônomos observaram o cometa não estava inteiro. Ele estava todo fragmentado. Fragmentação de cometa também não é algo novo, mas você vai juntando várias dessas características no mesmo evento e ele vai se tornando algo realmente interessante. Então ele era um cometa que estava todo fragmentado. Muito provavelmente ele foi fragmentado pela passagem anterior dele perto de Júpiter. Então ele passou perto de Júpiter, a força gravitacional de Júpiter é tão grande, quebrou o cometa todo e aí depois quando ele voltou ele estava todo despedaçado. Outra coisa, a órbita do cometa chamado Shoemaker-Levy 9, lembrando que a Caroline, o Eugene e o David Levy são grandes descobridores de cometa, então esse aí, o Shoemaker-Levy 9, era o 9º cometa que eles tinham descoberto. Esse cometa tinha uma excentricidade da sua órbita de 0,98, ou seja, era uma órbita praticamente hiperbólica e uma órbita que colocava ele, então, em rota, em rota de colisão com o planeta Júpiter. Então, isso que aconteceu. Eles fizeram os primeiros cálculos ali iniciais e tiveram ali uma ideia, que iria ter essa colisão com Júpiter, mas depois eles refinaram todas essas informações e aí refinaram os cálculos, e quando eles refinaram os cálculos, eles não tinham mais dúvida. O cometa Shoemaker-Levy 9 ia mesmo bater em Júpiter. Era algo que iria acontecer ali
pelo mês de julho de 1994. Lembrando que a gente estava lá em 93, quando tudo isso começou. Beleza? Mas e aí? Aí o que acontece é que todo mundo começou então a se preocupar com o Shoemaker-Levy 9. Então, todos os astrônomos do mundo inteiro, todas as agências espaciais, telescópios, tudo isso começou a se movimentar para acompanhar a colisão do Shoemaker-Levy 9 com Júpiter. Lembrando uma coisa, né? Para vocês terem uma ideia, por exemplo, o Observatório Keck, ele foi um grande observatório que monitorou o cometa. O observatório alemão chamado Rosat X-Ray também, e o Hubble também. E aqui no Hubble é bom a gente fazer um pequeno parênteses. O Hubble ele foi lançado, só que quando o Hubble foi lançado, ele tinha um problema sério no espelho dele. E o problema no espelho dele foi corrigido em 1993. E os astrônomos queriam usar o fenômeno, esse evento de 1994, como uma verdadeira prova de que o defeito no espelho do Hubble havia sido corrigido. Então tinha, sim, uma expectativa muito grande. Muito bem. Quando os pesquisadores começaram a fazer as contas, eles descobriram que o primeiro fragmento do cometa, que ia atingir Júpiter no dia 16 de julho de 1994, ele ia atingir Júpiter no lado que não estava voltado para a Terra. Então, por vamos dizer assim, uma peça do destino, a gente não ia ver esse primeiro impacto em Júpiter, ou seja, os telescópios, né, que estavam aqui na Terra, eles não tinham essa capacidade de ver o que ia acontecer. Mas, não é toda vez, mas em raros eventos que acontecem no universo, a sorte fica do lado dos astrônomos. Então, olha só que interessante. Em 1989, a NASA tinha lançado a sonda Galileu. É uma sonda que ela ia estudar Júpiter, ela não tinha chegado em Júpiter ainda, faltava um ano para ela chegar, mas ela estava na posição ideal para poder ver esse primeiro impacto. Além disso, uma outra sonda lançada em 1990, chamada sonda Ulisses, que ela foi lançada para estudar o Sol, mas ela também tinha um ponto de vista ali bom para poder estudar Júpiter, para poder fotografar Júpiter e também registrar esse primeiro impacto. E até mesmo a sonda Voyager da NASA, que nessa época ela já estava bem longe. Ela já estava ali a 6,6 bilhões de quilômetros de distância, ela foi virada para Júpiter. Mas para quê? Para registrar as emissões de rádio do impacto. Então, quando batesse, ia gerar ondas de rádio e ela ia detectar. Na verdade, todas as sondas que estavam por aí, elas pararam o que elas estavam fazendo para observar ou para tentar detectar qualquer coisa sobre esse evento único que estava acontecendo bem diante dos olhos dos astrônomos. Muito bem. Então, o cometa foi e colidiu com Júpiter. O cometa estava todo fragmentado, cada fragmento dele foi nomeado, tinha uma letra, e logo depois do primeiro impacto, né, do impacto do chamado fragmento A sonda Galileu conseguiu. Ela viu uma grande bola de fogo entrar em erupção ali em Júpiter. Para vocês terem uma ideia, no momento do impacto, a temperatura chegou a 24 mil graus Celsius e levantou uma pluma de 3 mil quilômetros. Tudo isso, na verdade, foi uma grande surpresa para os astrônomos, porque eles não esperavam ver essa bola de fogo aí do impacto do cometa com Júpiter. Mas aí, quando Júpiter girou, né, porque Júpiter tem um período de rotação de 10 horas, isso é muito legal, porque rapidamente a gente consegue, né, ver o que está acontecendo o que aconteceu do outro lado. Então, quando Júpiter rotacionou e o local ali do primeiro impacto se virou para a Terra, foi possível ver uma grande mancha escura no local do fragmento do Shoemaker-Levy 9. O impacto criou uma onda de choque que varreu a densa atmosfera de Júpiter a uma velocidade de 450 km por segundo. 3 mil metros a pluma, 3 mil quilômetros, né, a pluma de altura, 24 mil graus Celsius e ondas de choque a 450 km por segundo. Isso porque era só o primeiro impacto. Durante os 6 dias seguintes, entre os dias 16 e 22 de julho de 1994, os fragmentos do cometa Shoemaker-Levy 9 continuaram ali bombardeando o disco de Júpiter. E o maior deles, prestem atenção, foi o impacto do chamado fragmento G. Ele bateu em Júpiter em 18 de julho de 1994 e produziu uma explosão, que nós vimos aqui da Terra, 600 vezes mais potente do que se a gente pegasse todo o arsenal nuclear da Terra e
explodisse ele. A explosão desse fragmento foi 600 vezes mais potente do que todo o arsenal nuclear do planeta Terra. E deixou em Júpiter uma cicatriz que foi do tamanho da Terra. Na verdade, uma mancha ali escura na atmosfera de Júpiter que tinha o tamanho, o diâmetro da Terra. Além disso, né, além dos impactos iniciais, isso aí foi uma coisa que marcou muito esse fenômeno, que foram essas manchas que foram ficando ali na atmosfera de Júpiter. E aí vem a grande importância desse impacto. Por que isso é importante? Muito bem, foi a primeira vez na história que os astrônomos tiveram a capacidade de, por exemplo, entender e estudar a atmosfera de Júpiter. A gente nunca vê a gente só vê o topo das nuvens de Júpiter. A gente nunca vê dentro da atmosfera. Quando esses pedaços do cometa bateram, levantaram esses detritos que criaram essa mancha, os astrônomos puderam então analisar uma parte mais profunda da atmosfera de Júpiter. Então isso aí foi importante, muito importante mesmo. Não só estudar a atmosfera, mas estudar o movimento, a dinâmica da atmosfera também. Eles puderam ter pela primeira vez, os astrônomos, uma ideia da composição de Júpiter abaixo do topo das nuvens. Com as leituras de espectroscopia, foi possível então identificar os elementos, né, que formavam ali a atmosfera dependendo do material que era levantado. Então eles descobriram enxofre, sulfeto de carbono, elementos mais pesados como sílica, ferro, magnésio, e uma coisa que surpreendeu muito os astrônomos: eles encontraram muita água nas nuvens de Júpiter. Ou seja, voltando lá atrás na ideia do Carl Sagan de que sim, poderia ter vida nas nuvens de Júpiter, porque ele já pensava que nas nuvens de Júpiter a gente teria muita água e numa determinada altura ali, num determinado nível das nuvens, a gente teria uma temperatura e uma pressão parecida com a Terra, com muita água poderia ter vida. E foi o impacto do Shoemaker-Levy 9 que mostrou para os astrônomos que você tinha muita água nas nuvens de Júpiter. Isso depois a gente sabe, a Juno veio comprovar. Mas tudo isso é muito legal. Mas aí vem então o que, vamos dizer assim, a principal consequência de todo esse impacto. Para vocês terem uma ideia, até 1994 não se falava nada em defesa planetária, não se falava nada em impacto de algum objeto com outro aqui no sistema solar. Por quê? Porque de acordo com o que a gente tinha, os impactos já tinham acabado. O sistema solar passou por um momento de grande agitação e tal, mas acabou. A gente não via mais, não tinha mais detecção de impacto nenhum e nada. Quando o Shoemaker-Levy 9 bateu em Júpiter, isso aí acendeu uma luz para os astrônomos. Falou, caramba, não está tudo tão tranquilo assim como a gente pensava que estava. Podem ter grandes impactos. Se um cometa desse bate na Terra, acabou, a extinção em massa de novo. Uma extinção que já aconteceu há 66 milhões de anos atrás. E esse cometa, lógico que impactos desse tamanho já foram calculados e a estimativa é que aconteça um desse a cada 6 mil anos, ou seja, é coisa pra caramba, mas isso aí ligou o alerta. E a partir de então, as agências espaciais começaram a desenvolver e a investir muito em defesa planetária. Foi dali que surgiram todas as missões que coletaram amostras em asteroides, foi ali que surgiu a missão DART, por exemplo. Se você for buscar na história o início dela, está lá no impacto do Shoemaker-Levy 9, porque a partir dali a gente começou a entender que pode sim ainda acontecer um grande impacto no sistema solar. Não só isso, né? Os filmes depois, Armagedon, Impacto Profundo, todos eles vieram na esteira desse grande evento aí que foi detectado pelos astrônomos em 1994. Então é muito legal porque antes disso nem se falava em defesa planetária, e agora é uma das coisas aí onde se tem mais investimento. Só para vocês terem uma ideia, né? Não precisa ficar preocupado também, porque nessa história de impacto, Júpiter, por exemplo, ele recebeu de 2.000 a 8.000 mais impactos de cometas do que o planeta Terra, embora a Terra também teve
no passado muitos cometas batendo aqui, pode ter sido muito importante para trazer ali os bloquinhos fundamentais da vida. Júpiter teve muito mais. Esse evento ele foi tão interessante, foi tão legal, que em março de 1995 a revista Science fez uma edição especialíssima sobre o impacto do Shoemaker-Levy 9 com Júpiter, muito legal mesmo. E eu lembro, assim, eu tenho até uma história pessoal com isso, se é que pode dizer. Eu já estava na universidade e eu fui na biblioteca da física ali da USP e peguei essa revista, tirei xerox de todas as matérias, né, de todos os artigos que saíram nela, porque foi realmente um fenômeno muito legal. Na verdade, a gente pode considerar assim que é o evento, né, que é se não o, mas pelo menos um dos eventos mais espetaculares já observados pelo ser humano no sistema solar, capaz, né, que deu aí toda a ideia de defesa planetária, fez a gente entender toda a dinâmica do sistema solar, fez a gente entender a atmosfera de Júpiter, que era algo que a gente não tinha conhecimento quase nenhum. Então é muito legal. Lembrando que impactos menores também acontecem ainda, tem aí o que foi registrado há 2 anos atrás, tem alguns outros depois desse. Se não me engano, tiveram mais 8 impactos registrados em Júpiter. Por quê? Porque aí se voltou a atenção para lá para poder ver. Então, uma hora você ia pegar. Nenhum chegou a ser nem perto desse do que aconteceu, tá? Mas foi realmente muito interessante. Ainda bem, né? Que aconteceu bem longe de nós. Ou não? Porque eu sei que tem a galera aí que torce por um impacto desse aqui na Terra. Não, de jeito nenhum. Deixa acontecendo lá em Júpiter mesmo. Por isso que muitas vezes a gente fala que Júpiter protege a Terra. Tá? E ele pode ter tido um papel muito importante no próprio desenvolvimento da vida aqui, protegendo o planeta desses grandes impactos, como foi o Shoemaker-Levy 9 lá em 1994. Beleza, pessoal? Então tá aí esse vídeo para vocês, um pouquinho da história aí, e uma história muito legal de um dos eventos mais espetaculares que nós já detectamos, considerado aí, né, a maior explosão já detectada pelo ser humano, que foi 600 vezes maior do que todo o arsenal nuclear da Terra explodindo de uma vez, ou seja, algo realmente impressionante. Beleza? Esse então era o vídeo que eu queria trazer aqui no canal para vocês agora. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já sabe, aquele tapa no dedão, aquela voadora com tudo no peito do like. Isso ajuda pra caramba o vídeo e o canal a ganhar relevância. Nunca se esqueça do pacotão youtubístico. Compartilha, favorita, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Deixa aí nos comentários o que você quiser saber. Tamo junto diuturnamente na luta contra a má divulgação científica no Brasil e contra a anemia na divulgação da astronomia no nosso país. Mais uma vez, meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today e você acabou de assistir a mais um Space Today TV. Fui!